noite. Eu sou a professora Liana Cristina, discente do curso Docência em Biologia. Estou aqui para apresentar um trabalho pedido pelo professor Arthur Lima da Silva, da disciplina Tecnologias de Ensino Aplicada à Biologia. O objetivo do trabalho era que fosse realizado um plano de aula com o conteúdo de Biologia do ensino médio, onde para o desenvolvimento dessa aula fosse usada alguma tecnologia. Então, o conteúdo escolhido para essa aula foi vírus. Dos vírus de uma forma geral. E, para tanto, vamos citar as características. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles estão extremamente pequenos. Os vírus eles chegam a ser menores de que as menores células já conhecidas. Os vírus eles podem ter material genético de dois tipos, eles tanto podem ter DNA como eles podem ter o RNA. E ainda seguindo suas características, eles também aparecem de dois tipos, os vírus não envelopados e os vírus envelopados. A estrutura viral, o vírus, o ácido nucleico, que pode ser o DNA ou o RNA, e o capsídeo formado por capsômeros. Os vírus não envelopados são formados apenas por material genético e capsídeo. E o que diferencia dos vírus envelopados? Porque os vírus não envelopados, eles são formados apenas pelo material genético, que pode ser DNA ou RNA, e a cápsula proteica, que é o capsídeo. Já os vírus envelopados é formado por tudo isso, o material genético, a cápsula proteica e ainda tem um envelope que o reveste protegendo essa cápsula proteica. Aqui a gente tem o exemplo dos vírus, a imagem, vírus não envelopados. Genoma, o capsídeo, que forma o núcleo capsídeo, ou seja, o material genético junto com o capsídeo forma o núcleo capsídeo. E os vírus envelopados, que tem tudo que o não envelopado tem, mais o envelope, que é a membrana plasmática da célula hospedeira, mais as proteínas virais específicas que forma esse envelope para proteger a cápsula proteica. Fases da infecção do vírus. São 6 fases, no caso dos vírus envelopados. Aí a gente começa. A primeira fase, que é a fase da absorção, que é quando acontece a interação do vírus na superfície da célula hospedeira. A segunda fase, que é a fase da penetração, que é quando o vírus está adentrando a célula e acontece por pinocitose ou por fusão. A terceira fase, que é a fase do desnudamento. Nessa fase, o vírus acontece a quebra da molécula do capsídeo e a liberação do material genético. A quarta fase, que é a fase da biossíntese, o material do vírus inserido no material da célula. A quinta fase, que é a maturação, essa fase se dá pela construção de novas partículas virais. Aí, quando o vírus constrói, é quando depois de todo o processo acontece a construção de novos capsídeos. E a sexta fase, que é a fase do brotamento, essa fase acontece apenas para os vírus envelopados. É quando o novo vírus é liberado, empurrando a membrana da célula hospedeira. Aqui a gente tem uma imagem que mostra claramente todas as fases da infecção do vírus, que vai desde a absorção até o brotamento, no caso dos vírus envelopados. A gente tem a partícula viral, a membrana da célula, depois temos aqui a partícula viral. A primeira fase é a fase da absorção. Quando é que acontece a fase da absorção? A fase da absorção acontece quando o vírus interage com os receptores da célula e identifica que aquela célula pode ser infectada. Aí é como se houvesse o reconhecimento da célula.
O vírus identifica e vê que pode infectar aquela célula. Depois que há o reconhecimento, acontece a fase da penetração. É quando o vírus penetra na célula, quando ele entra na célula. E aí essa fase da penetração, ela pode acontecer de duas formas, ou por pinocitose ou por fusão. Nesse caso aqui, acontece uma fusão. Quando o vírus penetra na célula, adentra a célula, acontece a terceira fase, que é a fase do desnudamento. Na fase do desnudamento, o capsídeo, já dentro da célula, ele libera o material genético para o citoplasma da célula. Depois da fase do desnudamento, vem a quarta fase, que é a fase da biossíntese. A fase da biossíntese acontece no núcleo da célula. É quando o material genético que foi liberado do capsídeo na fase do desnudamento, ele se junta ao material genético da própria célula. Acontece todo o processo no núcleo da célula e aí vai para a quinta fase, que é a fase da maturação. Nessa fase da maturação, o material genético sai do núcleo da célula, vai para o citoplasma da célula. Lá no citoplasma, esse material, juntamente com algumas proteínas que tem lá no citoplasma, forma um novo capsídeo. Esse capsídeo, quando chega aqui que é formado esse novo capsídeo, já aí pode acontecer a sexta fase, que é o brotamento. No caso dos vírus envelopados, como é esse caso aqui, do vírus do HIV, que é um vírus envelopado, acontece o brotamento. Ou simplesmente ele pode romper a membrana e sair e infectar outras células. Como aqui é um vírus envelopado, o capsídeo rompe, vai forçando a membrana e vai saindo, fazendo com que a própria membrana crie novamente um envelope. E aí ele, já envelopado, está pronto para invadir novas células. Então, foi passado um pouco de forma geral sobre o conteúdo sobre vírus. E dentro da proposta da atividade do professor, uma ferramenta tecnológica que a gente pode estar usando para inovar e atrair mais a atenção para esse tipo de atividade porque hoje a gente sabe que aquela aula mecânica, onde só livro e só o conteúdo ali de forma oral já não atrai mais o aluno. E a gente sabe também que não é só o uso de data show que vai fazer com que a aula ela não deixe de ser uma aula tipicamente tradicional. E pensando nessa atração, pensando em uma forma mais prazerosa de fazer com que o aluno lê e atrair mais a atenção do aluno para a atividade, a gente pensa que a gente pode usar o Kahoot, que é uma plataforma de aprendizagem baseada em jogos. O Kahoot usa tecnologia educacional, é usado como uma tecnologia educacional, é usado em escolas, em universidades e em outras instituições educacionais. Na plataforma do Kahoot pode ser criada uma conta e nessa conta, com essa conta, permite que você possa construir questionários e tanto construir questionário como responder esses questionários online. Então, é uma atividade muito interessante porque a gente sabe que o aluno hoje, ele convive muito com esse mundo tecnológico, ele convive muito com essa parte, ele está muito interligado com essa questão dos jogos em celulares. Então, trazer esse tipo de atividade para a sala de aula, onde você possa estar usando isso a favor de uma aprendizagem significativa para um conteúdo de biologia,
Eu digo conteúdo de biologia porque o conteúdo que a gente trabalhou, que foi mostrado nessa aula, é um conteúdo de biologia. Mas o Kahoot ele pode ser usado para qualquer conteúdo. Eu não escolhi aqui uma tecnologia que possa ser usada apenas para um conteúdo de biologia, porque eu achei que nesse momento apresentar o Kahoot seria uma forma assim, bem interessante. Uma vez que o Kahoot você pode criar quiz e ele é muito utilizado como ferramenta de avaliação. Então você pode muito bem trabalhar um assunto desse e depois você pode usar um quiz lá na plataforma do Kahoot como uma forma de revisão, como uma forma de avaliação. Como é que funciona o Kahoot? O Kahoot você cria conta, aí você cria o seu próprio questionário e a partir daí você pode jogar com seus alunos. O aluno ele tem um tempo, são perguntas com 4 alternativas de resposta e uma alternativa será a certa. Ele tem um tempo para responder aquela pergunta e quanto mais rápido ele responder, maior vai ser a sua pontuação. Isso faz com que tenha um ranking. Então, se tem um ranking, tem uma competição, o que deixa também um pouco mais prazeroso, porque eles estão inseridos o tempo todo nessa questão dos jogos. Os jogos faz parte da vida deles lá fora. Então, você trazer algo que eles estão ali lá fora, tem adolescentes que ficam o tempo todo com o celular em jogos. Então, se você trazer essa tecnologia para um assunto de biologia, eu acho que vai ser bastante interessante, porque você pode usar isso a seu favor. O ranking funciona porque quanto mais rápido ele responder, mais pontuação ele vai ter e mais interesse ele vai ter sempre em aprender, em buscar as respostas certas para querer sempre estar ali dentro do jogo. Aqui a gente tem a visualização da página da plataforma do Kahoot. Então assim, o professor ele pode criar uma página para ser sua página, onde ele vai colocar e criar os quiz, os questionários, como também ele pode também já ter acesso a questionários já pronto. Aí a gente pode ter acesso a um questionário pronto, como o conteúdo abordado no slide foi vírus, eu posso aqui pesquisar uma atividade sobre vírus, um questionário já pronto, como eu também poderei criar o meu próprio questionário. Você pode escolher um questionário, escolhido o questionário, lembrando que pode ser um questionário criado por você mesmo. E aí você vai jogador versus jogador, porque vai ser com aluno. Depois de você escolher o jogo, você vai começar a jogar, vai aparecer o PIN, onde esse PIN vai ser a senha de acesso para todos os jogadores, aí vai ser passado para todos os alunos consequentemente, já que a gente está falando de uma classe. Depois que todos estiverem logados, eles vão se identificar. Não vou poder mostrar aqui porque não tem nenhuma pessoa logado para jogar o quiz. Mas quando eles se identificam, aparecem as perguntas com as opções de resposta. E aparece no celular do aluno, na TV ou no retroprojetor, no datashow que estiver projetando, vai aparecer as perguntas e o símbolo. No celular do aluno vai aparecer os 4 símbolos, cada símbolo referente a uma pergunta. O aluno vai clicar no símbolo que ele acha que condiz com a resposta correta. Como tem um tempo, quanto mais rápido ele responder, maior pontuação ele vai ter. E aí vai se formando o ranking
até chegar ao final do jogo e aí ver quem foi, consequentemente, que obteve o maior número de pontos. Nem sempre o jogador que acertar, vamos dizer assim, o jogador que acertar mais perguntas, talvez nem sempre ele vai ficar na frente de um jogador que acertar menos perguntas. Quando ele tiver jogando, nem sempre um jogador que acertar mais perguntas vai consequentemente ser o vencedor. Porque como tem um tempo determinado, então ele pode acertar mais perguntas, mas em menor tempo do que um jogador que acertar uma quantidade menor de pergunta que conseguiu responder num tempo mais rápido. Quanto mais rápido responder, mais pontuação ele tem. Uma coisa que o professor ele tem que tomar bastante cuidado quando usar o Kahoot, que for usar uma atividade que já tenha na plataforma, é que ele tem que jogar primeiro essa atividade para conferir se todas as respostas, se todas as alternativas condiz realmente